Então, assim, esse blog aqui é muito legal. Inclusive, nós podemos organizar eventos utilizando recursos desse blog, do blog Simpla, né? Leis para festas e shows. 8 leis, né? Que um produtor de eventos deve seguir. É muito importante quando a gente fala da organização de eventos, aspectos como planejamento, não é verdade? Vocês estão no segundo período, mas no primeiro período vocês já viram alguma coisa relacionada a planejamento para a organização de eventos? Já, né? Ou não? Mas então, precisamos conhecer muito bem as etapas do planejamento, né? O pré-evento, evento, pós-evento, mas só elas não são suficientes. Se faz necessário conhecer as leis, a legislação que rege a organização de eventos. Por quê? Por que é tão importante conhecer as leis? Para que a gente não cometa falhas, a gente não cometa crimes, para que a gente não cometa ações, nenhum delito, e não cometa ações que nos gerem outras reações. Por exemplo, eu não sigo uma norma, eu não sigo uma lei e aquilo vai me causar uma reação. Essa reação pode ser jurídica, essa reação pode ser disciplinar, essa reação pode ser uma medida cautelar. Então, são várias coisas. Uma da primeira lei que um organizador de eventos deve saber é a lei, esta lei aqui, peraí, a Lei 10.000, que é a Lei Geral do Turismo. A Lei 11.771. O que quer dizer essa Lei Geral do Turismo? Alguém já tinha ouvido falar sobre a Lei Geral do Turismo? Vocês tiveram a curiosidade de, nesse período assíncrono, ver esse material que eu disponibilizei? O videozinho lá que eu produzi através do Animaker, as leis, né, essas 8 leis que os organizadores de eventos precisam conhecer, e também a de alvará, como a gente receber a concessão do alvará. Vocês viram essas leis? Quem teve a curiosidade de ler o material? Ninguém? É muito importante, gente. Se a gente quer um encontro mais movimentado, um encontro participativo, onde vocês possam interagir com vocês e comigo, é muito importante que vocês possam participar desse momento assíncrono, realizando as atividades. E, em especial, não só as atividades, mas a leitura do material. Essa leitura é muito importante, porque senão eu vou ficar aqui só lendo, trazendo alguns exemplos, alguma coisa, mas eu vou ficar um monólogo. Eu acho que isso é bem chato para vocês, em especial. Não, mas por quê? Por que essa pergunta se eu jogo Among? É porque tem instalado ali embaixo, acho que ela prestou atenção. Ah, não, é meu filho. É que eles usam esse computador aqui. Aí eles instalam essas coisas aqui no computador e eu não consigo depois tirar. Já faz tempo que eu quero tirar, porque deixa o computador lento, mas não sei tirar. Não sei nem para onde trata isso. É o meu filho pequeno que joga. Então, essa primeira lei, a Lei Geral do Turismo, 11.770, ela fala da importância que a atividade de organização de eventos tem para... E da outra vez ela perguntou a mesma coisa, e eu ainda estava voando sem saber o que era. Esse bichinho aqui, Poderia né? repetir o número da lei? Hã? Poderia repetir o número da lei? É que eu tô fazendo as anotações, daí eu não queria perder, entendeu? Posso, agorinha. 11.771. Reconhece o setor de eventos como atividade econômica prestadora de serviços da cadeia produtiva do turismo nacional. A lei define como organizadoras de eventos as empresas que têm por objetivo social a prestação de serviços de gestão,
planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos. Por que isso é importante? Vocês já ouviram falar que na atividade do turismo, né, ela movimenta, ela induz mais ou menos 55 atividades econômicas. Uma delas é a atividade da organização de eventos. E é uma das mais importantes. Sabe qual é? Vocês sabem me dizer qual é o destino brasileiro que mais recebe ou mais recebia turista, pessoas, eventos no Brasil e, consequentemente, turistas corporativos? Vocês saberiam me dizer? São Paulo, professora? São Paulo. Vocês sabiam, Rio de Janeiro também, mas é São Paulo. É o destino que mais recebe eventos corporativos no Brasil e de outra natureza, e é o destino que mais recebe turista no Brasil, justamente por isso. O Rio de Janeiro, sim, é a porta de entrada para o turismo do Brasil, né? O turismo exterior, principalmente, as pessoas que vêm de outros países, o destino inicial dessas pessoas é o Rio de Janeiro, mas no que se concerne a questão, Fernando de Noronha também, mas a questão relacionada à organização de eventos é São Paulo. E vocês sabiam, na atividade turística, né, na atividade do turismo, existem os períodos sazonais, sabe o que quer dizer isso? É igual manga, manga dá o ano todo? Não. Manga, fruta dá o ano todo? Caju dá o ano todo? Hã? Inclusive está no tempo de manga agora. Então, você falou uma coisa certa, está no tempo de manga. Mas a manga tem um ano todo, manga? Não. O turismo, ele acontece o ano inteirinho com um fluxo intenso, ou existem períodos específicos, igual manga? Existem períodos, tipo o ano novo, as férias. Que aí, dentro da atividade turística, a gente chama de períodos, a sazonalidade do turismo, né? O período de alta e período de baixa estação. Não é isso? Sim, né? Isso mesmo. Então, mas aí o que fazer, por exemplo, com a rede hoteleira, com os hotéis e com todas essas cadeias que o turismo induz? Se o turismo não passa o ano todo tendo uma grande movimentação, qual é a saída? Qual é a estratégia? Que São Paulo usa com grande propriedade. Férias no mês do ano também, sim. Eventos. Justamente, fazer eventos, organizar eventos. E por isso é tão importante quando a Lei Geral do Turismo afirma que a atividade de eventos, ela é uma atividade importante, ela reconhece como uma atividade importante para o turismo. Porque aí vem incentivos, recursos, trabalhos são desenvolvidos, né, pensando justamente em fortalecer a organização de eventos. Quando a gente pensa nesses eventos corporativos e diversos outros eventos, será que um evento médico, por exemplo, ele vai escolher se ele vai querer fazer no meio do ano ou no fim do ano, porque é o período de alta estação? Será? Eventos médicos, eventos... Hã? Eu não entendi a pergunta. Vê só, o turismo na alta estação, ele acontece em dois momentos, digamos assim, está pré-estabelecidos, né? Que é o final do ano e o período do meio do ano, que é o período de férias. Nesses outros espaços, a gente tem a baixa estação da atividade turística. E uma saída é a organização de eventos. Por quê? Porque um congresso médico, por exemplo, um congresso ou um casamento, uma festa infantil, uma outra comemoração, precisa exatamente só acontecer nos períodos de alta estação ou pode acontecer em qualquer período do ano? Qualquer período. Qualquer período do ano. E isso faz com que a atividade ela fique sempre em movimento, que os hotéis estejam com uma certa capacidade, que quer dizer que ele esteja ocupado, né, por mais períodos durante o ano, porque senão isso implica em quê?
Quando os hotéis e todas as outras áreas que envolvem a atividade turística não têm essa movimentação, implica em desemprego, implica em redução dos recursos circulando nas cidades, não é isso? De pessoas circulando, tudo isso impacta economicamente nos destinos, né? Destinos como Pipa e Natal têm na atividade turística a sua principal fonte de renda. É daí que eles tiram recurso para manter a cidade, certo? Então, se eu consigo fazer com que essa atividade ela aconteça em todos os meses do ano, eu tenho um recurso satisfatório para investir, inclusive, na cidade, pagar mão de obra e tudo mais durante todos os períodos do ano. E não só no período sazonal, não só naqueles períodos determinados de alto fluxo de turista que tem a intenção de se deslocar por férias. Mas nos outros períodos, esse turista, essa pessoa que vem para o evento, ela também faz turismo. Já fui para diversos eventos que a gente está assim naquele evento, está lá no evento acadêmico, mas terminou aquele período ali necessário para estar presente no evento, a gente vai fazer turismo. E isso movimenta a economia, certo? Tranquilo até aí? Sim. Eu estou tentando ler aqui, por exemplo. O turismo de negócio vai diminuir a ponto de desaparecer? Eu acredito que não. Eu acredito que não. A gente vamos ter novas formas, né? Como a gente está tendo aqui. Eu acredito que o híbrido, né, que é o presencial com o virtual, ele vai se perpetuar. Mas ele não vai deixar de existir, não. Ele ocorrerá. Agora, claro, com segurança, né? Com segurança a gente vai ter, sim, a volta desse deslocamento de pessoas, objetivando a participação em eventos corporativos, certo? Eu vou passar para a lei seguinte. Moacir, tudo isso está lá no Google Sala de Aula, tá? Aí, ó, a próxima lei é a regulamentação de artistas e técnicos em espetáculos. É a Lei 6.533. Dispõe sobre a regulamentação dos profissionais, das profissões de artistas e técnicos em espetáculos de diversões. Essa lei estabelece diretrizes para a contratação de pessoas físicas e jurídicas. Essa lei... pessoa física que oferece serviços ligados à realização de espetáculos, programas, produção, mensagens publicitárias. Estes profissionais devem estar inscritos no Ministério do Trabalho e o exercício dos serviços deve valer a partir de um contrato de trabalho padronizado. Vocês poderiam me dizer quais são esses profissionais? Eles precisam ter um registro do Ministério do Trabalho e um contrato. Mas será que sempre acontece assim? Músicos, certo. Quem sabe o que significa sonoplastia? Eu, mais ou menos. Sabe? Diga-me. O que é que quer dizer? Não é quem controla o som, tipo, música e tal? Não? É isso mesmo. Quem controla o som é a iluminação, aí chama de sonoplasta, sabe? Tem algumas empresas como meu Deus, é aqui Natal, Castelo Casado Iluminações, você já ouviu falar? No início, o Castelo Casado trabalhava palhaços, pode ser, né, artista? Músicos, palhaços, pode ser técnicos em som e iluminação, os sonoplastas, né? A Castelo Casado Iluminações antes trabalhava com som também. E o Castelo Casado, que é o dono da empresa, ele era sonoplasta. Minha mãe fazia parte de um grupo de dança que foi aos Estados Unidos para um festival de dança, e lá eles levaram, foi o único grupo de dança que levou o seu sonoplasta, que era justamente a pessoa que ia fazer o controle da luz e do som do evento. Mas hoje o Castelo Casado de Iluminações só trabalha com iluminação. Então,
tipo para eventos de criança? Sim, também. Pronto, os profissionais que trabalham em eventos de criança são técnicos, né? Geralmente você contrata pessoas técnicas para fazer determinadas ações. Recreadores, animadores, são festas infantis. Mas existem outros profissionais técnicos. Quem monta a estrutura metálica de um evento não é um profissional técnico? Quem cuida, por exemplo... Fala. Não, só Não é Moacir, não. É Micael. Fala. Por exemplo, socorristas. Não era nada, eu liguei sem querer. Tá, desculpa. Socorristas. Você sabe a diferença entre socorristas e brigadistas? Socorristas são aqueles técnicos, né? Enfermagem, por exemplo. É necessário no evento? Ele vai prestar socorro a alguém que passar mal, que quebrar um braço, que sofreu um corte, que tiver uma parada cardíaca. É um técnico, não é? Nunca ouviu falar de socorrista. E o brigadista é o bombeiro civil, né? E aí, ou pode ser um bombeiro militar também. E ele está no evento para possíveis acidentes relacionados a fogo, a choque, a necessidade de evacuar o espaço rapidamente, é o bombeiro que vai auxiliar, pode ser que aí chamamos de brigadista. Pode ser um bombeiro civil ou um bombeiro militar. Então, são vários esses profissionais. E o que a gente precisa saber, professor? A gente tem que decorar essas leis? Não, jamais. Vocês precisam conhecer e saber que elas existem. Além de conhecer e saber que elas existem, tem algumas implicações. Por exemplo, esse registro no Ministério do Trabalho, esse profissional, por exemplo, vejam só, o que quer dizer isso? Vocês entenderam exatamente o que quer dizer registro no Ministério do Trabalho? Esse brigadista, ele só pode estar à frente do evento, a empresa contratada, se eles tiverem o registro, o CREA, ou CRECE, né? O Conselho de Classe, está lá registrado no Ministério do Trabalho. Aí você vai e faz um contrato de prestação de serviço. Mas se for, por exemplo, um aluno que ainda está terminando o curso, será que esse aluno vai poder estar lá? Ele está registrado no Ministério do Trabalho? Ele faz o curso, ele é um profissional em formação, mas ele não concluiu o curso. A técnica de enfermagem ainda não é técnica de enfermagem, ela é uma profissional em formação. Eu posso contratar? Não, né? Então, vamos para a lei seguinte, certo? Compreenderam? Colocam lá no chat, que vocês não gostam muito de falar, se vocês compreenderam essa segunda lei ou não. Repito, Jailma, repito sim. Compreendeu menos que a primeira, né? Certo, então vamos lá. Vê só. Essa lei fala dos profissionais, das profissões artísticas e técnicos. Os técnicos, eu dei um exemplo, por exemplo, redundante, que o técnico em enfermagem é um técnico que deve também fazer parte da organização dos eventos. Por quê? Deve estar presente, né, nos eventos. Eventos que tenham mais de 100 pessoas exige a presença mais de 400 pessoas, exige a presença de técnicos de enfermagem, que são chamados de socorristas, e tem um curso específico de socorrista, e os brigadistas, isso é um dos tipos de técnicos que essa lei regulamenta. Aí, esse técnico, quando ele tem um registro, né, da área que ele trabalha, como é o bombeiro, como é o brigadista, como é o sonoplasta, como é aquele técnico de montagem de estruturas metálicas. Ele tem esse registro no Ministério do Trabalho, eu verifiquei. É um profissional regulamentado. Então, eu vou e faço um contrato de prestação de serviço com esse profissional. Por quê? Tem gente que contrata pessoas que não têm capacidade. Por exemplo, eu vou montar uma estrutura. Aí eu chamo um pedreiro, em vez de chamar um engenheiro. Quem é o profissional regulamentado? É o pedreiro ou o engenheiro? O engenheiro.
Aí eu posso fazer um contrato com o pedreiro? Até posso, ele pode até fazer serviço para mim, mas depois, se a fiscalização bater, eu vou ter problemas? Vai. Então, agora conseguiu entender? Agora eu entendi. Tá. Aí, com relação ao profissional, o artista, também a mesma coisa. Esse artista, a ordem dos músicos, os músicos têm um registro, vocês sabiam? Que músicos, cantores, todos têm um registro na ordem dos músicos. Então, esse profissional é registrado lá na ordem do músico. Pronto, beleza, eu posso fechar um contrato com eles. Tem fiscalização? Tem. Pode não ter? Pode, mas a lei fala isso. Eu vou seguir ou não. Agora ficou claro? Para todo mundo? Ou não? Espero que sim, tá? Agora sim, né? Tá. Então, vamos lá, para a lei seguinte. Uso de espaços públicos. De acordo com o artigo 160 da Lei 8.616, eventos só podem ser realizados em lugares públicos quando os produtores demonstrarem que a produção irá atender aos interesses públicos, seja ela de caráter recreativo, social, cultural, religioso ou esportivo. Por exemplo, uma corrida de rua atende aos interesses públicos? Isso Depende. pode. Você não tem esse registro, mas é o que eu estou dizendo. Em todo evento vai ter essa fiscalização? Não. Mas é preciso conhecer e saber? É preciso tentar caminhar conforme a lei? Para não ter complicações. Isso não vai dizer que se você não tem, você não possa fazer, tá? Aquelas pessoas que trabalham com publicidade também, tem registro, você faz um contrato de prestação de serviço com ela para deixar tudo amarradozinho. Porque senão ela vai trabalhar para você, pode ser, né? Tem gente que age de má fé. 3 horas e diz que trabalhou 5, 6 horas. Você tem como provar que não foi? Depois ela entra na justiça, você faz o quê? É a sua palavra contra dela. Até que você prove que não foi, vai ficar difícil, não vai? Voltando lá, tá? Por exemplo, questão de corridas de rua, por exemplo, maratonas, triatlo, são de interesses públicos essas ações? Depende, professora. Então, depende do quê? Tipo, se o criador do evento quiser fazer algo beneficente, tipo, tiver adquirindo renda para algum público, talvez possa ser considerada. Mas, mesmo assim, se está fazendo para a população de um modo geral, está atendendo o interesse público, de um público específico, mas tá, não está? Entendi. Aí, outra coisa, eu preciso também comunicar os órgãos responsáveis. Eu posso fazer, por exemplo, uma micareta no meio da rua, se você comunicar os órgãos responsáveis. Eu chego ali do lado antes, né, da Arena das Dunas e resolvo fazer um evento ali. Será que a polícia vai me barrar? Se eu não comunicar a polícia, se eu não comunicar a prefeitura, se eu não comunicar a secretaria de trânsito? Pode fazer algum evento desse tipo? Eu simplesmente chego na minha rua e fecho a rua. Eu vou fazer um evento da minha família. No meio da rua, atende o interesse público? Não. Então, não posso fazer. Eu até posso, mas eu vou comunicar e vou justificar lá no órgão que eu vou precisar daquele espaço por isso, por isso, por aquilo. Se ele autorizar, eu posso fazer. Mas se não autorizar, eu não posso. Fazer uma quadrilha junina lá na minha rua. Aí eu nem comunico ao setor de trânsito do município, eu nem comunico à prefeitura, nem comunico à polícia e fecho a rua. O que vai acontecer? A polícia vai chegar e vai fechar o seu evento. Não é verdade? Então, o evento também deve respeitar as regras de segurança pública, acessibilidade, trânsito, limpeza urbana e de proteção ao meio ambiente estabelecidos pela cidade. Porque quando fala em acessibilidade de trânsito, o que é que tem a ver? Qual a avenida mais movimentada de onde vocês moram por aí?
Onde eu Nessa moro só avenida tem uma. só tem uma? Pronto. Então, ônibus passam por ela, né? Caminhões passam por ela, né? As pessoas entram na cidade por ela. Mas aí você, como está fazendo o curso de organização de eventos, resolve fazer um evento no meio dessa rua e fecha. Um lado e do outro. Não comunica a ninguém, não pede autorização nenhuma. Você está permitindo as pessoas terem acesso a seu município, a sua cidade, o seu lugar? Não, né? Isso é correto? Também não, né? Então, ficou claro essa lei? Sim, pra mim ficou. Para os demais também? Coloca lá no chat, por favor. Meia entrada. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. A meia entrada é só para estudante? Não, Só para também, criança? não, também Hã? vale para deficientes e idosos. Ah, isso mesmo. Professores também pagam meia entrada, vocês sabiam? Mas Eu, isso aí é uma lei. Hã? não, senhora, eu não sabia. Mas isso é lei, são leis. Alguns estados adotaram essa lei e outros não. Mas essa lei que eu vou apresentar para vocês agora, que você, David, falou, sobre a questão dos idosos, dos deficientes, é uma lei federal, tá? Pois é, seus pais são idosos ou são professores, né, do RN? Pelo que você falou do RN, sim, professores, pagam meia entrada. Nós, professores, pagamos meia entrada no cinema, no teatro, em alguns espaços que fazem espetáculos, as coisas, entretenimentos artísticos, professores, pela lei estadual, pagam meia entrada. Mas essa lei aqui é uma lei federal, lei de meia entrada. Ó. A política de meia entrada é garantida pela Lei Federal 12.933. Também existem leis de meia entrada em alguns estados e municípios brasileiros, que são as leis regionais. Por isso, caso o seu evento ocorra em algum estado que possua uma lei de meia entrada específica, você deve considerar a lei federal e a lei estadual. O mesmo vale para as leis municipais, caso seu evento ocorra em alguma cidade com a política vigente. Tem direito estudantes, pessoas com deficiências e seu acompanhante. Minha mãe é deficiente, a gente foi assistir um espetáculo no Teatro Riachuelo, ela pagou meia entrada e eu acompanhei, não paguei nada. Só que tem alguns estados que a lei, ela funciona, no caso, para deficientes e seus acompanhantes, é federal. Mas em Pernambuco, ou aqui mesmo no nosso estado, o professor só paga meia entrada se for professor do estado. Eu fui assistir a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém e eu não consegui pagar meia entrada porque eu era professora do IF na época da Paraíba. Então, era só professores do estado de Pernambuco, certo? Então, a gente também tem que levar em consideração essas questões. Aqui, jovens entre 15 e 29 anos, com renda familiar de até 2 salários mínimos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Então, estudantes, deficientes e seus acompanhantes, jovens entre 15 e 29 anos, com renda familiar de até 2 salários mínimos, quer dizer, a soma da renda da família tem que ser até 2 salários mínimos. Idosos com idade superior a 60 anos. Essa lei de meia entrada para idosos também serve para os transportes intermunicipais. Vocês sabiam disso? Além da questão dos eventos. Sabiam? Se não, ficaram sabendo agora. Tô sabendo agora. Então, a lei do direito autoral. O que é essa lei do direito autoral? Quem poderia me dizer? Por exemplo, eu fiz uma música e registrei essa música, certo? E aí, eu registrei a música, mas chega algum artista famoso
Direitos sobre a imagem, certo, Ludmila? Isso mesmo. Em direitos não só sobre a imagem, mas sobre as obras musicais e literárias, certo? Obras artísticas, tá? Então, alguém para poder replicar aquela música, aquela imagem, aquele livro, né? A gente costuma fazer muito isso com livros, né? A gente tira cópia lá. Mas essa lei de direitos autorais, ela não permite, mas muitos fazem, né? Então, essa lei de direitos autorais fala sobre isso e tem um valor. A lei é 9.610, garante a remuneração de compositores, músicos e gravadoras de qualquer música quando ela é reproduzida. Para assegurar a remuneração dos eventos, devem pagar a taxa ECAD. Sabem o que quer dizer essa taxa ECAD? Será que essa taxa ECAD, o valor dela, é igual para um evento que ocorre na capital do estado e um evento que ocorre no interior? Quais são os critérios que a somatória vai dar o valor que vai ser pago para esse compositor, para esse músico, para essa gravadora? Alguém já ouviu falar? Ó, a taxa a Lei de Direitos Autorais, né? A Lei 9.610, garante a remuneração de compositores, músicos e gravadoras. Não, aí já falei disso, mas ó, o que é que compõe essa taxa? Ó? Área total do local do evento, capacidade do público, valor arrecadado com os ingressos vendidos, forma de utilização da música, se é ao vivo ou reprodução mecânica, duração do evento, região socioeconômica. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês. Por exemplo, um evento que acontece na capital, essa taxa ECAD vai ser o mesmo do evento que acontece no interior, por exemplo? Por se levar em consideração essa questão aqui, ó, região socioeconômica. Tempo de uso das músicas em relação ao tempo total do evento. Certo? Aí, ó, o valor também, ó, permanente. E realiza eventos com música ao menos 8 dias por mês, com duração de 10 meses, eventuais, usuários gerais, shows e eventos. Então, professora, a gente organiza eventos aqui no nosso município, mas a gente não vai pagar essa lei, não. A gente não vai pagar essa taxa para músico, a gente não vai pagar, a gente reproduz as músicas aqui. Sim, eu sei, mas é necessário para que a gente tenha conhecimento. Por acaso, alguém chegar para cobrar, a gente já sabe o que, é que a gente vai pagar, certo? E também, se uma gravadora, se alguém, por exemplo, um exemplo disso, não na organização de eventos diretamente, eu vou produzir um vídeo, e eu pego qualquer música lá na internet, coloco no meu vídeo e começo a reproduzir no YouTube. Será que isso vai dar problema? Dá problema sim. Então, a gente não pode sair usando músicas, obras, textos sem citar ou sem pedir autorização. E tem muitas outras músicas e outros elementos que são disponibilizados para usar sem ter que pagar essas taxas. É preciso apenas conhecer, tá bom? Para a gente ficar respaldado. Estamos terminando as leis. Lei de acessibilidade. Essa lei aqui também é muito, muito, muito importante. É a Lei 10.098. Estabelece normas para garantir a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzidas em eventos. Ela obriga produtores de eventos
a eliminarem barreiras, obstáculos nos espaços utilizados para o público, oferecendo alternativas para quem possui algum tipo de dificuldade para se locomover. Não é exatamente um espaço que ocorre eventos, mas muitas pessoas se deslocam e vão conhecer esse lugar. Quem aqui já foi ao maior cajueiro do mundo? Em Pirangi. Ninguém? Né? Vocês já prestaram atenção que lá é acessível às pessoas que têm baixa mobilidade? O que são pessoas que têm baixa mobilidade, ou mesmo deficientes? Lá tem muitas, se não tivesse aquelas passarelas, né, de madeira, ia ter muitas raízes pelo chão. Será que um cadeirante ia conseguir se locomover? Será que um idoso que tem baixa mobilidade ia conseguir se locomover? Usando bengala, usando tripé para auxiliar a locomoção. Será que eles iam se locomover de forma satisfatória? Quando eu falo em acessibilidade, eu falo nessas passarelas, eu falo em rampa, eu falo em plataformas de acesso, né, que parece elevador, mas é só uma plataforma. Então, tudo isso, eu falo, por exemplo, para um deficiente visual que não consegue se locomover com facilidade sem o uso, por exemplo, de um cão-guia ou de uma bengala, se eu não tenho aquelas tapetes de marcação, fica difícil dele se locomover, não é verdade? Também fica difícil, por exemplo, se eu tiver muito fio espalhado pelo evento, no meio, assim, do evento. Para quem tem baixa mobilidade, é fácil se locomover desse jeito? Não, né? Então, essa é uma das leis que, obrigatoriamente, a gente tem que seguir. Aquela lá da taxa do direito autoral, a gente pode organizar um evento e não pagar essa taxa. Porque nem sempre vai ter alguém para cobrar, para fiscalizar. Mas a de acessibilidade, ela dói principalmente na consciência de quem tem. E saber que o meu evento pode vir qualquer tipo de público e ele não vai estar preparado. Certo? Alvará para eventos. Essa aqui é muito importante. É importantíssima. O evento da Boate Kiss, vocês lembram o que foi o acidente da Boate Kiss? Eu falei um pouquinho no encontro passado. Quem lembra? Eu lembro. E o que foi? A boate que pegou fogo. Que não era adequada. Uhum. Eles tinham... Quem sabe o que é alvará de funcionamento? É uma autorização? Não. É isso mesmo, vá fora, é isso mesmo. O documento que autoriza o funcionamento do local. Que aí é expedido, no caso, pela Prefeitura Municipal. E, além de expedir esse documento, se faz necessária a fiscalização. Será que lá em Santa Maria, lá na Boate Kiss, teve essa fiscalização? Hein, gente? Eles usaram o que de errado lá? O que é que eles fizeram de errado? Sabe quantos mil eles gastaram para fazer a reforma daquela boate? 70 mil reais. 70 mil reais para usar materiais bem baratos e causar todo aquele incêndio, toda aquela proporção, que na verdade não foi nem o fogo que matou. Foi que matou mais lá. Alguém sabe dizer? Foi a fumaça, gente. E aquela fumaça, ela foi produzida, sabe por quê? Porque na esponja que eles utilizaram para fazer a acústica do lugar, né, para o isolamento acústico do lugar, era uma esponja que nenhum lugar mais do mundo se usa. Mas aqui, por falta de fiscalização, eles usaram.
Ela libera um gás chamado de cianeto, e esse gás cianeto, ele é altamente tóxico, ele faz muito mal à saúde humana, e por isso muita gente morreu após inalar esse gás que veio na fumaça. E tudo isso devia ter sido fiscalizado quando foi concedido o alvará de funcionamento, que é concedido pela prefeitura, mas tem algumas cláusulas técnicas que é concedida pelo bombeiro, o bombeiro vai lá, faz toda a vistoria, aí ele leva esse laudo técnico do bombeiro à prefeitura e a prefeitura vai, faz o alvará e libera o uso do espaço. Mas eles fizeram isso, só que a prefeitura não foi fiscalizar. Tipo, toma aqui, tá aqui o alvará, vai lá, funciona. E aí funcionaram do jeito que quiseram, certo? Mas de forma errônea, causando a morte de muitas pessoas. Então, esse item alvará é um dos mais importantes de todos que eu falei até agora, certo? Ele e a questão da acessibilidade são dois elementos muito importantes. Uma coisa, essa questão da lei da acessibilidade, eles não respeitaram. Eles não respeitaram, sabe por quê? Porque na saída eles colocaram uma barra de ferro impedindo a saída e só deixaram uma porta de saída para a grande quantidade de pessoas que tinha no espaço. A capacidade de carga lá da Boate Kiss era de 829 pessoas, tinha mais de 1.200. Nós vamos falar em segurança em eventos e nós vamos ver como calcular a capacidade de carga desses lugares. E nós vamos fazer algumas atividades aqui, e no momento assíncrono, para que a gente exercite esse olhar crítico sobre os lugares onde a gente vai organizar os eventos, certo? Então, termo de responsabilidade preenchido e assinado. Esse termo de responsabilidade preenchido e assinado é do Corpo de Bombeiros. E se tiver também alguma estrutura metálica, alguma estrutura tipo arquibancada, precisa que esse termo de responsabilidade preenchido e assinado seja feito o Conselho, o CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Contratos e certificado, contrato e certificado da empresa de segurança contratada com as medidas para adequar o lugar às normas. Contrato de locação do local, se for um local privado. Laudo técnico de segurança e anotações de responsabilidades técnicas, que a gente chama de arte. Cópia do comunicado à polícia e o corpo de bombeiros da cidade, certo? Então, essas informações aqui são imprescindíveis para quem vai pedir um alvará de funcionamento para organizar um evento, seja em espaços públicos ou privados. Tranquilo com relação a esse tópico? E vamos para a última lei. Tá tranquilo até agora? Sim, né? Pronto. Então, lembrem, quando se trata de alvará, ele é super importante, a gente precisa saber como receber esse alvará, essa autorização de funcionamento, certo? Classificação etária. O que é essa? Quem sabe o que é o ECA? Quem sabe o que é o ECA? Alguém já ouviu falar do ECA? Ninguém? Estatuto da Criança e do Adolescente? Pois é. Sim. O que é... Oi? Sim, que eu vi. Só que é que eu confundi, que aqui o ECA daqui é um centro espírita. Legal. Mas não é não, agora não. Esse é o ECA, Estatuto da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? E aí, quando fala da questão da classificação etária, está falando em quê? Por exemplo, no evento, eu posso vender bebida para crianças menores de 18 anos, para jovens menores de 18 anos? Você até pode, só não deve. Mas a lei fala outra coisa, né? Por exemplo, né, em eventos sem a presença do pai, menores de 16 anos, eles podem? Por exemplo, como o Carnatal, pode?
Poder até pode, mas não deve, né? Fazer feito você, David. Poder até pode, mas não deve. A lei de classificação etária fala justamente isso. Ó. De acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a entrada de menores de 18 anos em casas noturnas e festas com bebidas alcoólicas, sendo considerado crime vender, fornecer ou entregar a crianças ou adolescentes produtos cujos componentes possam causar dependências físicas ou psíquicas. Por isso, não deixe de instituir a classificação etária no seu evento, na portaria. E é essencial fazer a conferência dos documentos de identidade de todos os participantes, independente que a pessoa abaixo de 18 anos entre no evento. Impedindo que a pessoa abaixo de 18 anos entre no evento. Isso acontece? Geralmente não, né, gente? A lei está lá, mas geralmente nos eventos eles não observam isso. Só se for em grandes empresas que estejam organizando eventos. No meu município, professora, qualquer um entra, qualquer um vai lá, compra lá a bebida, mas se a fiscalização chegar, o dono do bar vai fechar o estabelecimento e a família vai ser responsabilizada por aquilo, porque é crime, certo? Normalmente, professora, Então, eles seguiam pelo rosto da pessoa. Se a pessoa parece ser de maior, eles deixam entrar. né? Mas aí tem gente com carinha de mais velho, deixa uma barba crescer, tal, coloca uma roupa mais séria e entra. Mas aí não é o ideal, né? Para quem está organizando os eventos e leva a coisa com seriedade, é importante a gente seguir essas leis, tá bom? Eu sei que falar de lei é chato, mas no próximo encontro eu vou trazer alguns estudos de caso para a gente trabalhar essas leis, tá certo? E aí eu não vou ficar no monólogo, vocês vão participar mais ativamente, certo? Ok? Então, com relação ao trabalho, quem eram as pessoas que estavam sem grupo ainda? Para que possa formar agora o grupo, colocar o nome aqui, para que possa desenvolver esse trabalho. Eu, professora. Você, David, quem mais? Moacir? Você vai chamar você de Moacir. Micael. Micael também? Só vocês dois? Isso. Tem mais alguém, gente, que possa colaborar, entrar no grupo com os meninos? Então, vai ser só vocês, tá? Aí, lá no Google Class, tem orientações sobre como a ideia principal é você pensar num problema, para depois partir para as outras partes do Canvas, e uma proposta de valor. A proposta de valor é algo para resolver aquele problema. Isso é de uma empresa, tá? Está relacionada à organização de eventos. Professor, Certo? sobre o prazo de entrega. A entrega, eu vou colocar um link lá no sala de aula e você entrega por lá, tá? As outras meninas, eu acho que já tá lá esse link, não tá? Mariana, que me falou que ia entregar amanhã. Não, mas é em Aí questão vocês... do prazo, professora. A senhora vai Não, aumentar? vocês podem entregar até a próxima sexta, certo? Quem tava sem grupo, certo? Ok, obrigado. Tá bom? Ó, meu objetivo aqui com vocês não é, assim, o prazo a gente coloca, mas o objetivo é que vocês aprendam. Se vocês aprenderem, tá valendo para mim, certo? E aí, prazo, nem por isso, o interessante é tentar fazer. Vocês não estavam sem grupo, acho que alguns de vocês não tiveram no encontro passado, e o ideal é isso. Não viu o link lá? Tá, eu vou observar e vou colocar, tá? Eu não E vou vi colocar semana também... passada. Para vocês também, tá? Então, sim, todo mundo já assinou a lista de presença? Ou quer que eu coloque de novo aqui? Deixa eu colocar Professora, de novo. sobre o formulário que a Estou senhora escutando. colocou, ele Pronto, tá é no isso. Tem uma sala de aula? questão lá. Peraí, tem uma questão lá que está faltando um texto, né? Eu vou colocar agora, tá? Ele não é até hoje, não, é até a próxima semana. Não é até amanhã, não. Até amanhã é o do
é o do Canvas, tá? E o outro ainda tem um prazinho a mais. Não tem problema não, se já fez, tá feito, beleza? Quem quiser refazer também, se tiver achando que ficou errado porque estava faltando isso, pode refazer, certo? Dúvidas? Nenhuma, né? Eu vou corrigir agora, tá bom? Quem já assinou a lista de presença, nosso momento já acabou, é até às 15, não é isso? E os meninos podem entregar até a próxima sexta-feira, sem problemas, as outras meninas vão entregar até amanhã, e assim vamos levando, tá? No nosso próximo encontro, a ideia vai ser trabalhar a partir de grupos também, aqui nesse momento, para discutir estudos de caso, tá? Boa tarde. Um bom final de semana para vocês, e eu vou organizar já isso lá no sala de aula, tá? Então, só não esqueça de assinar a lista de presença. Assinou, pode já saindo. Se quiser tirar alguma dúvida também comigo, estou aqui esperando todos saírem da sala até eu finalizar. Bom final de semana. Só vou fechar aqui minha... Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar, como é teu nome mesmo? Iranildo. Pode perguntar, Iranildo. Estou aqui para te ouvir. Como é que a gente vai colocar as nossas informações naquele Canvas? Não, vocês não precisam colocar nele, não, porque ele não é editável. Vocês anotam no papelzinho. No papel, ou mesmo, no caso, no papel virtual, né? Sim. Não precisa colocar nele, não. Porque, assim, se a gente tivesse em sala de aula, eu ia entregar aquele papel para vocês, né? Um papelzão grande para vocês, todo com os lugares para preencher. Mas, como a gente não está, não tem problema. Vocês podem anotar aquelas categorias num papel virtual para poder mandar, tá? Sim, entendi. Certo? Obrigado, então. Por nada. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.